Borborema está no ar, com os seguintes destaques. Então, como a gente começa o programa todos os dias, a gente falando de fatos importantes. Hoje, dia 12 de fevereiro, 12 de fevereiro é o 43º dia do ano, faltando 322 dias para acabar o ano. Alguns fatos históricos que marcaram o dia 12 de fevereiro ao longo dos séculos, dos 7 milênios. Em 1832, o Equador anexa as Ilhas de Galápagos. Galápagos que foi onde Darwin fez suas teorias, porque os animais de Galápagos, eles tinham as mesmas características dos animais de outros locais, mas eles tinham adaptações diferentes porque eles estavam isolados. Eles tinham certas adaptações. Animais que tinham em Galápagos só tinham lá, não tinham em outros cantos porque eles estavam isolados na ilha. Foi de lá que Darwin tirou a teoria da evolução. Em 1912, no dia 12 de fevereiro de 1912, o imperador Xiantong, o último imperador da China, abdica, em 1912. Em 1940, praticamente no início da Primeira Guerra, o navio cargueiro alemão, o Akama, é afundado na costa do Cabo Frio, aqui no Brasil, após ser interceptado pelo cruzador britânico HMS Yorkshire. E em 2016, o Papa Francisco e o patriota Cirilo assinaram declaração ecumênica no primeiro encontro entre líderes da Igreja Católica e Ortodoxa Russa, desde sua separação em 1054, quer dizer, quase 1000 anos de separação. Teve essa reunião em 2016 com o Papa Francisco. Vamos aos nossos destaques. Relembra a trajetória de Ricardo Boechat. Estudantes voltam às aulas em meio à tragédia de Brumadinho. 80% dos juízes apoiam prisão e condenação em segunda instância. Reforma da Previdência apoiada por maioria no Congresso Nacional. Mulher é detida ao tentar entrar com drogas em presídio aqui de Campina Grande. Homem acusado de matar colega por coleira de cachorro se entrega à polícia. Isso e muito mais aqui no Bom Dia Borboremas, e vamos agora à previsão do tempo. Previsão do tempo. Centro-Oeste. Tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Distrito Federal, em Goiás e no Mato Grosso. Céu parcialmente nublado a nublado no nordeste de Goiás, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Mato Grosso do Sul. Água Boa, no Vale do Araguaia, Mato Grosso, fundada por agricultores vindos do sul do país, tem uma terça-feira de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura no estado do Mato Grosso vai a 34 graus a máxima, 20 graus a mínima. Norte. Tempo nublado encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amapá, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Tocantins. Todos os estados com pancadas de chuva e trovoadas. Céu nublado a parcialmente nublado em Roraima. Rurópolis, no Pará, faz aniversário nesta terça-feira com céu nublado encoberto, pancadas de chuva e trovoadas. No estado do Pará, temperatura máxima de 33, mínima de 22 graus. Nordeste. Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no centro, norte e sudeste do Piauí. Também no centro e norte do Maranhão. Chuvas e trovoadas no Ceará, Rio Grande do Norte, região metropolitana e mata de Pernambuco. Céu nublado a parcialmente nublado com chuva nas demais áreas do Maranhão. Há possibilidade de chuvas isoladas nas demais áreas da região Nordeste.
Pindaí, na Bahia, comemora 52 anos de sua fundação, com céu nublado a parcialmente nublado. No estado da Bahia, 37 graus a máxima, mínima de 17 graus. Sul, alerta de tempestades nesta terça-feira nas seguintes regiões: Oeste, Planalto Sul e Norte Catarinense, Litoral Norte Catarinense, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí. No Rio Grande do Sul, alerta de tempestades, Campos de Cima da Serra, Planalto Médio, Missões, Alto Uruguai. No Paraná também tem alerta de tempestade nas regiões Central, Sul, Norte, Oeste e Meio-Oeste do Paraná e também no litoral paranaense. Na região sul, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Paraná e em Santa Catarina. Nublado a parcialmente nublado no Rio Grande do Sul, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte, noroeste e nordeste do estado. Há possibilidade de chuva forte em áreas isoladas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como destacam os alertas meteorológicos. Taió, em Santa Catarina, comemora seus 70 anos nesta terça-feira, com céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, mais fortes no fim do dia. Santa Catarina tem 35 de temperatura máxima, 10 graus a mínima. Sudeste. Tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas em São Paulo, no Triângulo Mineiro, Oeste e Sudoeste de Minas. Céu claro a parcialmente nublado no Espírito Santo e nas demais áreas de Minas Gerais, com possibilidade de chuva no Noroeste, Metropolitana, Campo das Vertentes e Zona da Mata Mineira. No Rio de Janeiro, terça-feira de céu claro a parcialmente nublado, passando a nublado, com pancadas de chuva no sul e na região serrana do estado. Itaguaçu, cidade Sorriso, no Espírito Santo, vai fazer aniversário no próximo final de semana e tem uma terça-feira de céu claro a parcialmente nublado. No estado do Espírito Santo, temperatura máxima de 38, mínima de 17 graus. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Seixas. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Olha aí, vocês acompanharam a previsão do tempo para todo o Brasil. É bem interessante a previsão que mostra tudo aí para todo o Brasil. Como a gente está cobrindo todo o Brasil, né? Estamos aqui. Mandar um alô já para o meu amigo José Edgley. Ele botou, fala aí, Geraldo Fonfon. Geraldo Fonfon, não, viu, Edgley? É Geraldo FM Estéreo. Se ele souber que você está chamando ele de Fonfon, ele fica bravo, viu? Continuando aqui, também mandar um parabéns assim pro meu amigo Max. Ele que foi presenteado ontem com a jovem Heloísa, né? Mais uma que entra aqui para Campina Grande. É filha do nosso amigo Max, grande jornalista. Trabalha lá na Panorâmica FM. Parabéns, Marcos. É uma nova responsabilidade na sua jornada, viu? Mas é bem gratificante. Continuando aqui, Glória Vasconcelos. Bom dia também, acabou de entrar. Continuando nosso programa, como a gente tinha falado aqui, os destaques, eu vou colocar aqui um pouquinho que vem comovendo. Também a gente tem outros assuntos para falar, mas o que tem feito praticamente o país parar foi essa morte trágica de Boechat, né? Aí depois, como a gente fala, depois que acontece que ele derrama o leite, aí o povo fala, não, é porque a empresa não tinha autorização. Como é que um avião, me diga uma coisa, helicóptero e avião, raramente eles saem de... A helicóptero ainda tem uma mobilidade maior, mas geralmente eles têm que ficar num heliponto, que eles chamam Campo de Marte, lá em São Paulo. Eles têm que ficar num canto guardado. Geralmente esses cantos são monitorados pela ANAC. Como é que um helicóptero que não tem autorização de andar com gente, só tem autorização de tirar fotos aéreas, essas coisas, não tem autorização de ser táxi aéreo. Como é que um helicóptero que não tem autorização, ele está andando uma pessoa? A pergunta é essa, porque no Brasil o povo só vê que não tem autorização quando acontece o pior. Sempre é assim. Em Brumadinho, também vou colocar uma matéria de Brumadinho. Em Brumadinho, não, a barragem estava a ponto de estourar, a gente viu que tinha água em cima, tinha uma nascente, fizeram um desvio, tinha um lago perto da barragem que a gente notava que tinha água, dava para ver para o satélite. E por que só viram depois? Não tem os fiscal?
esse avião, helicóptero que estava Boechat, por que só viram depois? Eu vou colocar um pouquinho aqui da trajetória de Boechat, é uma parceria que a gente tem com a agência do rádio. Na sequência, enquanto eu vou botando a matéria de Boechat, eu vou botar algumas imagens que vocês vão ver aí. Vocês viram do acidente, eu vou colocar essas imagens enquanto vai cobrindo a matéria. Enquanto o país ainda se recuperava das últimas tragédias em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, mais uma notícia deixou o país em comoção nesta segunda-feira. Aos 66 anos, o jornalista e comentarista Ricardo Boechat morreu na queda de um helicóptero. Ele deixa mulher e 6 filhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi causado após a aeronave bater na parte dianteira de um caminhão que transitava em um dos acessos da rodovia Anhanguera. A estrada liga a capital paulista ao interior do estado. Sem saber que seria o último programa que gravaria ao vivo, Ricardo Boechat comentou na manhã desta segunda-feira no programa Café com Jornal sobre as tragédias que ficam impunes no Brasil. Entre elas, o jornalista citou o rompimento da barragem de Brumadinho. A culpa está no campo da Vale, no campo da fiscalização, no campo do legislativo, e a cumplicidade por isso está no judiciário, que de Mariana para cá pouco fez para dar efetividade às punições, às sanções, sabendo-se que coisas como essa produziriam punições significativas no campo penal contra os executivos, no campo penal contra os fiscais corruptos e omissos, no campo político e também penal contra legisladores cúmplices e corruptos. Talvez não tivéssemos agora essa quantidade assombrosa de mortos em Brumadinho. Além de ser um profissional que cobrava das autoridades as respostas para os problemas do país, Boechat também tinha um jeito irreverente e engraçado. Em uma entrevista ao Pânico na Band em março de 2017, o jornalista esbanjou sua simplicidade habitual. Como é que é quando tem uma notícia engraçada? Ria. Se ela te comover, comova-se. Já fiz o Jornal da Band de sandália havaiana. Sempre fui um estudante horroroso. Eu era sofrível como estudante em todas as disciplinas, menos em parte da disciplina de português, que incluía a redação. Tem um clichê que procura aproximar as figuras do jornalismo televisivo de divindades. O que é isso? Peraí, meu amor, só um minutinho. Dá pra ampliar? Filho de um diplomata brasileiro, Ricardo Eugênio Boechat nasceu em 13 de julho de 1952, em Buenos Aires, na Argentina. Atuou em alguns dos principais veículos de comunicação do país, como o Globo, o Dia, o Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, e foi comentarista no Bom Dia Brasil da TV Globo. Boechat foi um dos mais premiados jornalistas brasileiros de todos os tempos. Durante sua trajetória, venceu o Prêmio ESSO, principal premiação do jornalismo brasileiro, em 3 oportunidades. Ele era apresentador do Jornal da Band e da rádio Band News FM, além de colunista da rádio Isto É. Por meio de nota, o presidente Jair Bolsonaro disse que, abre aspas, o país perde um dos principais profissionais da imprensa brasileira. Sentiremos a falta de seu destacado trabalho na informação da população, tendo exercido sua atividade por mais de 4 décadas com dedicação e zelo, fecha aspas. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, comunicou que recebeu com consternação e tristeza a notícia da morte de Ricardo Boechat. Segundo ele, o profissional era reconhecido pelo trabalho e senso crítico aguçado revelado nos principais meios de comunicação do país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também lamentou a morte de Boechat. Por meio de nota, ele disse, abre aspas, a imprensa e a sociedade brasileira estão em luto pela perda desse excelente profissional que, com dinamismo e versatilidade, levava a notícia aos públicos mais diversos. Fecha aspas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que o silêncio de Boechat será eloquente e sentido em todo o país, porque ele fazia a crítica séria e necessária que caracteriza o bom jornalismo e é tão necessário para a democracia. Olha aí, vocês puderam ver a trajetória de Ricardo Boechat.
sempre bem-humorado, como mostrou aí o vídeo, falou, sempre bem-humorado. Porém, e ele fez uma crítica, a mesma crítica que eu faço aqui todos os dias. Até quando o judiciário, como no caso de Mariana, deixou a desejar, no caso de Brumadinho, ainda não vemos nada de concreto, até quando teremos que ficar reféns de situações onde o governo não faz nada para agir? Porque depois, como eu disse agora, minha amiga Edgley, manda um alô aqui, ó, minha amiga Edgley disse que tá na escuta, eu agradeço, minha amiga Edgley. Muito me honra estar sabendo que você está me assistindo. Glória Vasconcelos, bom dia. Bom dia, ela botou Glória Vasconcelos, ela mandou beijos a todos os Camilos. Camila que a gente aqui, meu nome é Barros, mas a minha avó era Camila e a gente faz parte dos Camilos. Aí Camila é uma família grande, viu? Teve uma reunião agora em janeiro, no finalzinho de janeiro. Uma reunião, Glória, minha mãe foi, minha tia foi, meus tios foram. Infelizmente não deu para eu ir, que eu tava ajustando aqui umas coisas do nosso estúdio aqui, não deu pra mim ir, que a gente tava com a pressa para inaugurar algumas coisas, mas a reunião dos Camilos reúne muita gente, isso é uma família muito grande, viu? A família, entre parentes e aderentes e tudo mais, dá uma família, é imenso. Meu amigo Givaldo Cavalcante, muito obrigado aí pela audiência, também está nos assistindo. Mas, como eu disse, até quando teremos que aguentar, até quando teremos que viver com essa situação, onde eles dizem que vão resolver e não resolvem? Até quando teremos que estar vendo coisas desse tipo? Helicóptero que não podia ser táxi aéreo como táxi aéreo. Barragem que estava a ponto de romper, que a Vale sabia que não fez nada para tomar de conta. Tantas e tantas coisas que vem acontecendo nesse país da gente. Estacionamento, o local onde era para ser estacionamento, tava menino armazenado que nem frango dentro de um container que pegou fogo e matou. Quer dizer, até quando no Brasil vai existir essas coisas? E o que eu acho mais interessante, minha amiga Glória, meu amigo Djalma, Deilma Souza que está nos assistindo, bom dia. Até quando a gente vai ouvir as autoridades dizer, não, eu não sabia. Não era para ele fazer isso. A autoridade é para fiscalizar. O governo é como os pais da gente. Se seu filho chega com uma borracha em casa que não é dele, você não vai perguntar a ele de quem é. Mas é interessante. A aeronáutica todo dia vê aquele helicóptero subindo e descendo com gente. Subindo e descendo com gente. Nunca perguntou, cadê tua máquina fotográfica para tirar uma foto? Que aquele helicóptero só podia tirar foto. Nunca perguntou. A aeronáutica nunca questionou. Só questiona quando cai. Não podia. Mas quando caiu, era para saber antes. Aí lá no caso de Brumadinho, tinha água perto da barragem, mas era para saber antes, mas não, só quando acontece. O Brasil tem que parar com essa história. E outra coisa, o governo tem que parar de ficar jogando pra galera. O que vem acontecendo no país da gente é isso, o governo joga pra galera e o pessoal que se exploda. A gente que é população, a gente que precisa que ele fiscalize e se exploda. Agora você tem um mercadinho aí tu tem 2 pacotes de bolacha, um pacote de feijão, um pacote de arroz. O fisco chega lá e quer a parte dele. Para arrecadar, o governo é bom. Agora, para fiscalizar, meu filho, para fiscalizar é difícil, viu? Porque se é bom para ganhar dinheiro, tem que ser bom para as outras coisas também. Mas eu vou colocar aqui as imagens. Eu não coloquei ontem, essas imagens estavam enquanto estava tendo a trajetória de Boechat, eu coloquei aqui as imagens. Mas eu vou colocar aqui as imagens para a gente finalizar isso aqui. Meu amigo Edgar Fernandes colocou ontem no programa dele, inclusive. Foram até umas imagens que ele mandou para mim na hora. Olha, isso aí vocês estão vendo agora. Quem está vendo e quem está nos ouvindo, viu? Agora, fato importante, a gente está fazendo o teste hoje, meu amigo Edgley. Já estamos transmitindo aqui no Facebook, desde que a gente começou o nosso programa. Facebook, a gente transmite na rádio também, radioborborema.com.br, a gente transmite áudio. Aí a gente tem um aplicativozinho também, que a gente transmite o áudio também, que é aplicativo, você entra lá na Play Store, minha amiga Deilma, Edgley, Givaldo, você entra lá na Play Store do seu Android, a gente só tem para Android por enquanto. Aí você lá bota Rádio Borborema e tem um aplicativozinho lá. Se você quiser também, você instala o aplicativo Radiosnet, se você tiver instalado. Se você tiver instalado o aplicativo Radiosnet, você procura lá Rádio Borborema e tem esse símbolozinho aí que vocês estão vendo no canto da tela, azulzinho, tem esse símbolozinho lá, é a Rádio Borborema, você nos escuta ao vivo, você nos vê, escuta ao vivo, né?
E quando não tem programação ao vivo, tem música, 24 horas de música. Agora as programações ao vivo, agora você pode assistir aqui no Facebook, na minha linha do tempo, da Rádio Borborema Oficial. Você agora está podendo assistir também no YouTube. A gente vai colocar, já está no YouTube, no site youtube.com/SNN Notícias. Também está no portal SNN, snn.com.br. E também estamos no portal BC Media, bcmedia.com.br. Por enquanto, no BC Media e no SNN você pode nos ouvir só, 24 horas de música. Agora, daqui para o final de semana, você vai poder nos assistir também nesses portais, viu? Mas aqui, olha, a imagem aí, vocês estão vendo aqui a imagem do acidente ontem de Boechat. Isso aí foi praticamente na hora que aconteceu. O pessoal ia passando, essa mulher pegou, ela sumiu praticamente, ela ia passando com o marido dela de moto, vocês estão vendo aí as imagens, ela praticamente assumiu, tirou o motorista dentro do caminhão. O motorista, teve uma entrevista do motorista, eu acredito que vocês acompanharam na televisão, que é o que passa, né? O motorista disse que estava dirigindo, não viu nada na frente dele, de repente o helicóptero caiu em cima da cabine. Aí vocês estão vendo imagens, quem está vendo imagens, quem não está vendo eu estou relatando aqui, imagens do fogo, né? O helicóptero bateu no caminhão, como a cabine do caminhão geralmente é de aço, e o helicóptero, esse material do helicóptero geralmente são materiais bem flexíveis, que são materiais bem leves, vocês estão vendo, quem está vendo aí, metade do helicóptero, a cauda do helicóptero no asfalto, muito, eu acho que isso é querosene de aviação, muito querosene de aviação, eu acho que o helicóptero roda com querosene também. E o fogaréu, ó, ali é onde eu acho que era a cabine do helicóptero, ó, o fogo cobrindo, o povo passando e os outros filmando. Muito fogo, muita fumaça e uma tragédia que aconteceu aqui no Brasil. Vocês ouviram agora a trajetória de Boechat. Essa tragédia, como mais outras tragédias que vêm acontecendo no Brasil, tem que ser esclarecida e os culpados punidos. Não é admissível que fiquemos reféns não é admissível que a gente fique reféns da ineficiência do governo em fiscalizar. Como eu estava dizendo aqui, meu amigo José Ribamar, onde está assistindo com minha amiga Lani e Janilton na escuta. Mas, como eu estava dizendo aqui, Ribamar, não é admissível que a gente viva num país onde o governo não fiscaliza nada. Quando é para punir o cidadão, é bom. Quando é para punir o cidadão, é bom. Agora, quando é para ajudar o cidadão, não existe esse tipo de ajuda. Porque a gente vê... A gente viu, ontem todo mundo viu, o helicóptero não tinha autorização de voar com gente. Não tem autorização de ser táxi aéreo, só tirar foto. Mas será que na aeronáutica nunca viu esse helicóptero subir e baixar? E eu vi lá, a gente acompanha na televisão, quando vai subir, helicóptero tal, prefixo tal, levantando voo com passageiro do fulano de tal para destino tal. Tem que dizer isso, se eu não me engano. Se eu tiver errado, mas essas informações tem que estar lá. Não é admissível. Meu amigo Petrúcio, bom dia. Meu amigo Bosco Rangel, não veio, mas está nos assistindo. Petrúcio botou aqui, esse programa, cada dia que passa, fica show. Obrigado, viu, Petrúcio? Mas como eu estava dizendo aqui, Petrúcio, para fiscalizar, o governo é bom. Para fiscalizar como? Para arrecadar. Se ele chegar aí na tua oficina, Petrúcio, tiver 1 litro de óleo que tu esqueceu de declarar, ou que tu foi comprar ali... Tu foi comprar num posto para botar no... Vamos supor, tu comprou um óleo para botar no cliente. Ele chegar lá e não tiver... Para aplicar uma multa é bom. Agora, para ver o que está errado, não é bom não. Fica tirando onda de doido. Porque em Brumadinho, como eu estou repetindo aqui para os que chegaram agora, tinha uma lagoa do tamanho do mundo que dava para ver para o satélite, o governo não fiscalizou. Esse helicóptero só podia voar com imagens aéreas. Não fiscalizou. Quantas vezes a gente vai ficar com isso? Aí fica lá no Flamengo, onde o menino estava, era nos containers, que o menino parecia frango dentro dos containers. Aí eles adaptaram os containers, botaram ar-condicionado. Foi onde o ar-condicionado pegou fogo, queimou a espuma do container, que isolava termicamente. Foi onde aconteceu essa tragédia lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, quanto tempo mais a gente vai ter que conviver com... Aí o governo fica jogando pra galera, naquele canto era pra ser um estacionamento. Era pra ele ter fiscalizado.
Naquele canto não podia ter aquela barragem. Era para o governo ter fiscalizado. Aquele helicóptero não podia voar. Era para o governo ter fiscalizado. E não fiscalizou. Quer dizer, a culpa é de quem? A culpa lá da barragem foi, eu acho que deve ter sido da fonte que cismou de nascer da natureza. A culpa do helicóptero foi de Boechat, que subiu no helicóptero sem saber. E a culpa do Flamengo foi os meninos que foram dormir lá. A culpa nunca é de quem é para ser culpado. Nunca a culpa é do governo que devia ter fiscalizado, dos bombeiros que devia fiscalizar, da prefeitura que devia fiscalizar, da aeronáutica que devia fiscalizar. Eles sempre jogam pra galera. O que vem acontecendo todos os dias é isso aí, viu? Todos os dias vem acontecendo isso aí, para todos nós que estamos nos assistindo. Mas continuando aqui nosso programa, aconteceu, vamos adiantando aqui, já terminando essa tragédia de Boechat. Em Brumadinho a gente sabe que praticamente se destruiu boa parte ali daquela região da cidade, aquela parte da zona rural, aquela parte ali onde a lama passou, é como se fosse a zona rural aqui, como se fosse um distrito, aquela região ali onde a lama passou, um distrito como, vou botar assim como da minha amiga Lani, um distrito como Galante, que tem a barragem Zé Rodrigues lá, só que a barragem ela fica um pouquinho abaixo, ela não é acima do nível de Galante não, aí é como se fosse essa parte lá de um distrito. Aí os estudantes estão voltando às aulas lá em Brumadinho, mesmo com toda essa tragédia, viu? Mesmo com toda essa tragédia, mas a vida continua, né? A vida continua e os estudantes têm que voltar às aulas. Daqui a pouco eu coloco a matéria também. Mas olha, outra matéria importante também que a gente botou aqui: 80% dos juízes apoiam prisão após condenação em segunda instância, revela a Associação dos Magistrados do Brasil. Eu vou colocar essa matéria aqui, que essa questão da segunda instância é até onde Lula está preso, né? Lula está preso em segunda instância. Lula está preso com condenação em segunda instância. Agora, temos que punir outros, né? Tem nosso amigo Michel Temer, que tem que ser punido. Que Lula, ninguém nunca provou que o sítio era dele, nem que o apartamento era dele, mas ele está preso. Michel Temer foi pego recebendo mala, Michel Temer foi pego conversando, tem gravação, e até agora nada contra Temer, né? E tem outros casos aí. Aqui o caso do governador Ricardo Coutinho aí, onde vocês viram o assessor dele recebendo uma mala de dinheiro que dizia o nome Campanha Paraíba. Quer dizer que não é só Lula que tem que ser punido, não. Todos têm que ser punidos, viu? De A a B, de A a R ou de A a M, né? Mas todos têm que ser punidos. Vamos colocar essa matéria aqui da questão dos juízes. Uma pesquisa feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, aponta que 80% dos juízes do país apoiam a prisão após condenação em segunda instância. O estudo, que foi coordenado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e pela vice-presidente institucional da AMB, Renata Gil, ouviu 4.000 magistrados, entre eles ministros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores. Em abril, os ministros da Suprema Corte vão decidir se a prisão após condenação em segunda instância é ou não constitucional. O cumprimento de pena após julgamento em segundo grau está dentro do pacote anticrime anunciado no início do mês pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Outro ponto que faz parte deste pacote e foi abordado na pesquisa foi o plea bargain. Nesse caso, a medida é aprovada por 89% dos magistrados de primeira instância e 92,2% dos de segunda. O plea bargain é um tipo de negociação entre o Ministério Público e o investigado ou acusado. O objetivo desse acordo é tornar mais rápido o esclarecimento de um crime sem que haja a necessidade da abertura de processo penal. Baseado na legislação americana, a medida prevê que acusados possam confessar crimes antes do fim do processo, em troca de penas mais brandas. Para isso, é necessário, no entanto, que o acusado devolva bens obtidos com o crime, pague multa e cumpra outras condições, como, por exemplo, prestação de serviços para a comunidade. O plea bargain também pode ser utilizado mesmo que a ação penal já tenha sido ajuizada. Nesta hipótese, o instrumento promove o encerramento mais rápido do processo. Vocês viram aí a questão da condenação em segunda instância. A maioria, como vocês viram agora, a maioria dos juízes da Associação dos Magistrados do Brasil
eles aprovam a condenação em segunda instância. Tudo bem, eu também aprovo, eu não tenho nada que reprovar também, mas temos que fiscalizar com mais rigor. Temos que fiscalizar com mais rigor e temos que punir também com mais rigor. Porque, vamos supor, eles vão ficar com essa história de segunda instância, mas vai ter presidente aqui do Brasil, como é o caso do Temeroso, né? Vou falar assim, como tem alguns amigos que falam, do caso do Temeroso, que ele não vai para segunda instância. Tem que ser julgado logo, todo mundo, e tem que ser condenado. A gente quer a mesma agilidade, André do Cardoso. Meu amigo André do Cardoso, bom dia, André do Cardoso. Meu amigo Wayne Azevedo, lá do Sintab também, a tesoureira do Sintab. Eu não sei se ela ainda é tesoureira, mas ela era tesoureira na época, na administração passada, de Nazito Pereira, grande presidente do Sintab. O Enia, grande professor, é professora também, não é isso, Enia? Se eu estiver errado, mas muito obrigado aí pela audiência, o Enia, André do Cardoso, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Mas como o que queremos, eu, você, eu acho que todos que estão me assistindo também querem, que todos sejam julgados com a mesma agilidade que foi julgado o presidente Lula. Todo processo no Brasil seja julgado com a mesma agilidade. Eu estou com um processo na justiça contra a operadora TIM. Eu tinha um número de telefone desde 99. Primeiro celular que eu comprei, para vocês terem uma ideia. Eu botei na justiça em 2016. A audiência foi em 2017. Estou esperando a boa vontade da juíza leiga dar uma decisão desde 2017. Há 2 anos. Agora, para Lula foi uma velocidade tremenda. Queremos que todos os processos criminais do Brasil tenham a mesma velocidade, tanto para prender quanto para soltar, viu? Queremos que seja da mesma forma para todos, que afinal somos todos brasileiros e merecemos respeito e merecemos um julgamento tão rápido quanto o de Lula. Mas, continuando aqui, meu amigo Petrócio, meu amigo André Cardoso, Enia, como eu estava dizendo aqui, a questão dos alunos lá de Brumadinho. Lá em Brumadinho, praticamente, depois daquela tragédia, né, que mudou todo o cenário, os alunos voltam às aulas. Eu vou colocar aqui a matéria com relação a eles voltando às aulas e as dificuldades que essas crianças vão encontrar em voltar às aulas em meio a toda essa tragédia, né? Em meio à dor e ao luto causados pela tragédia em Brumadinho, cerca de 7.000 alunos das escolas estaduais e municipais do distrito voltaram às aulas nesta segunda-feira. O calendário escolar em Minas Gerais previa o início do ano letivo para a semana passada. No entanto, o rompimento da barragem da Vale adiou o início dos estudos. Brumadinho tem 3 escolas estaduais que atendem alunos do ensino médio e municipais responsáveis pela educação básica. A Vale vai arcar com o transporte de estudantes que moram nas regiões vizinhas a Brumadinho e que tiveram estradas destruídas por causa da lama da barragem, como Casa Branca. Na área de buscas por desaparecidos, a 3ª semana de trabalho das equipes iniciará uma nova fase, com uso maior de máquinas pesadas. A ideia é aprofundar a retirada de lama além da superfície dos rejeitos. Com o passar do tempo, a lama fica mais sólida, facilitando o trabalho dos tratores e retroescavadeiras. Além disso, a quantidade de corpos retirados na superfície da lama diminuiu, forçando as equipes a ampliarem as áreas de buscas. Ao todo, são 35 máquinas pesadas trabalhando nos rejeitos da Vale. De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, o número de mortos confirmado até o momento é de 165. Destes, 156 já foram identificados. Os desaparecidos são 160. Vocês viram aí a questão... Vocês acabaram de ver aí a questão esse problema, mas eu gostaria de estar comunicando aqui dele. Pensei que ele não vinha, mas veio. Meu amigo Bosco acabou de chegar aqui também. Mas Bosco, a gente está continuando aqui. Eu vou dizer a você, a gente está fazendo testes experimentais de transmissão no YouTube, youtube.com/SNN Notícias. Estamos fazendo teste no Periscope também. Estou testando aqui o Periscope, que é o sistema de transmissão. E estamos transmitindo também no Facebook, fora as outras mídias, né? Que é no radioborborema.com.br, no aplicativo, no site, no Radiosnet, no online Rádio Box. Bosco, bom dia e seja bem-vindo novamente, né? Bom dia. Atividade, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos que nos escutam e que me vê agora aí pelo Facebook, YouTube e etc.
né? Eu estava na minha outra atividade, minha atividade principal, que eu sou professor, leciono a disciplina de Geografia, no estado, e estava cumprindo justamente a minha atividade como professor, né, de lecionar as turmas. E aí ontem foi o primeiro dia, né, não podia estar aqui, mas hoje já fiz minha parte lá na escola e estou aqui para colaborar, tenho com as minhas opiniões bem, às vezes muito ácidas, mas é assim, a gente procura fazer o melhor que a gente pode para levar a informação para você, né? E estava sentindo falta, sentindo saudade de estar aqui conversando, interagindo, colocando minhas opiniões e tentando também despertar em você interesse no outro senso, do outro lado da notícia, que geralmente as pessoas não chegam, não conhecem, não procuram em determinados locais, que eu acho que são extremamente interessantes, né? E que aqui a gente faz essa parte. Mas voltamos, vamos organizar, assim que tiver organizado meu horário, com toda certeza, vou estar aqui com vocês para que a gente possa levar notícia e informação da melhor qualidade e interagir sempre com todos os ouvintes, internautas, que já estava acostumado. Não vou abandonar vocês, muito menos a você, Bruno. A gente vai continuar junto, a parceria aqui vai continuar. Bosco, mas já pra gente continuando, quando a gente vai ajeitando aqui a questão do computador para Bosco, tudo, eu tava comentando aqui, você pode até comentar, essa questão das ineficiências dos órgãos fiscalizadores no Brasil. Porque a gente pegou Brumadinho, depois que aconteceu o Brumadinho, viram que tinha uma lagoa do tamanho do mundo do lado que indicava indício de infiltração. Viram que tinha uma fonte que era acima, que estava caindo água dentro da barragem, que dava para ver pro satélite. Aí depois, lá no centro de treinamento do Flamengo, disseram que no canto lá onde era para ser estacionamento. Os meninos estavam que nem frango dentro de container. Aí eles adaptaram o ar-condicionado, foi onde aconteceu a tragédia. E agora o helicóptero que Boechat estava, Bosco, ele não podia voar com passageiro, ele só podia fazer fotos aéreas. Aí o governo fica jogando pra galera, dizendo, não, ele não podia. Como é que você vê esse tipo de situação onde o governo, nunca é culpa do governo que devia fiscalizar? Sempre é culpa do povo, sempre é culpa da formiga, da água, do vento, do ar-condicionado. Nunca é culpa de quem é para fiscalizar. A história, no popular, é tirar a bunda da seringa. No popular é isso. E aí, claro, as agências reguladoras que fiscalizam boa parte dos órgãos são extremamente ineficientes. Brumadinho, a tragédia do Flamengo e agora o acidente de Ricardo Boechat mostra a fragilidade que nós temos. Nós somos muito bons e olha que no papel é tudo muito bonitinho, perfeito. Inclusive já foi elogiado o quanto nós somos bons em termos de legislação. Mas na prática, fazer com que a legislação funcione é outra história, né? É um problema que o Brasil, o nosso país, tem de fazer com que as coisas funcionem. É como se, e principalmente, não funcionam para quem não tem condição financeira. Para quem não tem uma condição. E aí funciona para privilegiar os ricos. E quando uma tragédia, como que ocorreu lá em Brumadinho, como a que ocorreu agora no Flamengo, e aí a de Brumadinho e a do Flamengo, não tem outro nome para dizer. É negligência. Negligência. Isso não é Flamengo. Do mesmo jeito tá, por exemplo, o CT do time que eu torço, do Rio, que é o Fluminense, até agora não deu nota alguma sobre o funcionamento do seu alvará de funcionamento do centro de treinamento. Precisa disso. Tem que se fazer isso, né? Não é porque eu falo, mas... E aí, claro... E uma outra coisa que eu acho extremamente interessante, né, durante essa tragédia que ocorreu com os meninos lá no Flamengo. O Flamengo e muitos meios de comunicação colocando o time, a instituição do Flamengo, como vítima. O Flamengo não é vítima, o Flamengo é réu. É essa compreensão que tem que se ter. Vítima foram os meninos. Vítimas foram os pais dos meninos que perderam uma perda irreparável. Não existe Flamengo vítima. Existe meninos entre 14 e 16 anos que perderam a vida. As vítimas foram eles, as vítimas foram os pais que investiram no sonho dos seus filhos e tiveram, por uma negligência da instituição Flamengo, né, a vida de 10 jovens ceifadas.
é a negligência da Vale, do governo do Estado em fiscalizar, em exigir de determinadas empresas que a lei se cumpra exatamente como tem que ser, faz isso. É a negligência das instituições que fez isso, não foi outra coisa. Então se faz necessário, né, pensar e refletir sobre esse aspecto. Eu recebi uma mensagem extremamente interessante sobre essas coisas, né, lamentável não estar aqui para justamente colocar essa opinião que não é de colocando como vítima o Flamengo e etc. Tá claro, o time com uma perda muito grande, só que a perda não foi só para o Flamengo, né? E aí tem que colocar a instituição Flamengo onde deve ser, no banco de réus. Porque colocar meninos em container, né, é extremamente complicado, né? E isso é algo que não se pode, né, permitir. E agora tem que se ir às barras da justiça. É o que se espera, é o mínimo que se espera nesse aspecto, né? Então, isso aí são coisas que precisam ser respondidas. Tem um monte de perguntas que precisam ser respondidas, porque não tinha ninguém de vigilância, ninguém percebeu, o vizinho percebeu o incêndio. E o vigia que tivesse não tinha, né? O Conselho da Criança e do Adolescente, tá, porque tem que ter alguém de tutela com esses meninos e não tinha. Então, isso são coisas que se faz necessário de responder. Não só lá no Flamengo, por exemplo, todos os times que têm centro de treinamento precisa se fazer uma fiscalização rígida nesses locais. No Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no Vasco, no São Paulo, no Corinthians. Se faz necessário saber se todas essas instituições que têm seu centro de treinamento, que tem suas divisões de base, como está funcionando. Vai esperar acontecer de novo outra tragédia? É isso que vai acontecer? É o que está acontecendo aqui no país, Bosco, que eles ficam tirando do doido. Agora, já entrando aqui no viés de Bosco, pra gente já... O governo tira onda de doido por umas coisas, mas para outros o governo tira onda de muito esperto. Porque eu vou dizer a vocês, para fiscalizar, para fazer o que é para ele fazer, ele não faz. Agora, para cobrar, ele é bom. E para botar... Meu amigo, quem tá nos assistindo também, você vai ver aí, meu amigo Caio César tá nos assistindo. Newton Ventura, aqui sim, eu até lembro aqui que o governo do estado tá pegando fogo, né? Newton Ventura. Bruno, amanhã, 5 da tarde, em entrega da praça no Centenário, ao lado... Não é hoje não, Newton? Pra mim era hoje. Ele lembra aqui que o governo do estado... Mas é amanhã, pra mim era hoje, né? Mas ele tá lembrando aqui que o governo do estado tá pegando fogo. Bosco tem mais informações do governo do estado. Eu vou colocar essa matéria aqui, porque depois a gente entra só nessa questão de comentário, Newton e Bosco, para que a gente já entre aqui nessa discussão, onde o governo, para prejudicar a gente... Não, quando é para a parte dele... A culpa é do helicóptero que subiu. A culpa é de Boechat, que subiu no avião sem saber. A culpa é do povo que estava abaixo da barragem da Vale sem saber. A culpa era dos meninos que estavam dormindo sem saber. Agora, quando é para prejudicar o brasileiro, para prejudicar o trabalhador, eles são bem ágeis, Bosco. Olha isso aqui, depois a gente vai comentar esse assunto. Ó. Reforma da Previdência é apoiada por maioria do Congresso Nacional, aponta a pesquisa. Inclusive, gente que a gente botou lá, que a gente elegeu, eles querem... Eu não vou dizer o que eles querem fazer, não, mas é... Não, a semana passada, o descaramento de Rodrigo Maia, eu ia escrever algo sobre aquilo, qualquer pessoa, qualquer brasileiro pode trabalhar até os 80 anos sem problema. Que país ele vive? Ele vive no Japão, onde a expectativa de vida é acima dos 80 anos? Onde ele acha que vive? Mas a gente vai ter mais comentários daqui a pouco. Né? Então é justamente isso. Eu fiquei revoltado com aquela declaração de Rodrigo Maia. Em pleno jornal, dizer que qualquer pessoa faz isso. Mas vamos à matéria e a gente vem os comentários logo depois. A maior parte do Congresso Nacional é a favor da reforma da Previdência, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo banco BTG Pactual. Na Câmara, 82% são a favor da reforma, enquanto no Senado o percentual chega a 89%.
A mudança nas regras previdenciárias também tem o apoio de especialistas. Para o economista e doutor em ciências políticas Paulo Tafner, não há mais como o Estado sobreviver se não fizer mudanças consideráveis. Vários estados não estão pagando salário em dia nem aposentadoria. Hoje, em mais da metade dos estados, a folha com aposentado é maior do que a folha com ativo. Isso, a tendência é só crescer. Cresceu tanto que hoje não tem mais jeito do Estado sobreviver senão enfrentando a questão previdenciária. E a população percebe isso, porque ela está percebendo que é pior não ter educação, não ter segurança e não ter o salário do que mexer na aposentadoria. Na proposta da reforma da Previdência, o governo quer utilizar o sistema de capitalização, no qual o trabalhador faz uma espécie de poupança para garantir a aposentadoria no futuro. Esse regime vai substituir o atual modelo de repartição, no qual quem contribui paga os benefícios de quem já está aposentado. Segundo Tafner, o modelo atual transfere um custo individual para o coletivo. Por isso, o especialista entende que o governo quer incentivar as pessoas a bancarem sua própria aposentadoria. A gente está tirando o risco do ombro da sociedade. Parte do problema do nosso sistema é que a Previdência criou um mecanismo de enorme proteção às pessoas, cujo esforço de poupança é muito baixo. Um bom modelo é aquele que dá uma proteção mínima e incentiva as pessoas a fazerem a sua pensão, a sua aposentadoria, poupando ao longo da vida. Na proposta enviada para o Congresso, a maioria dos parlamentares também é favorável à inclusão dos militares na reforma e em regras diferentes para aposentados rurais e urbanos. No entanto, a maioria dos congressistas discorda da proposta de idade mínima igual para homens e mulheres, que seria de 65 anos. O levantamento do BTG Pactual foi realizado pelo Instituto de Pesquisa FSB entre os dias 4 e 8 de fevereiro, com 235 deputados federais e 27 senadores. Vocês viram aí a questão da Previdência. Para apoiar uma reforma da Previdência, eles são bons. Agora, para fiscalizar, não. Porque, olha, eles dizem que a Previdência tem rombo. Não tem rombo, não. O problema da Previdência é que tem dinheiro dos jogos, que é do caso da Caixa Econômica Federal, que é para ser repassado para a Previdência, que não é repassado. E outra coisa, uma quantidade imensa de aposentadorias ilegais. Aposentadorias ilegais que a gente diz, não, é um salário mínimo só. Mas de um salário mínimo você tira quanto? Tira a aposentadoria de 100 trabalhadores que têm direito. Por quê? Você tira esses trabalhadores aí, Bosco, que se aposentam pelo Fundo Rural sem nunca ter pegado no cabo de uma enxada. Qual é o esquema? Isso aí o governo sabe. Se eu sei, o governo sabe. Se Bosco sabe, o governo sabe. Agora tira onda de doido. Que eu conheço gente que se aposentou com 55 anos, mulher, nunca pegou no cabo de uma enxada. Como é que faz? Nunca assinou carteira de trabalho, aí arruma um INCRA de uma terrinha, aí paga uns meses de um sindicato rural, que é um sindicato de esculhambado. Não todos não, viu? Mas a maioria do sindicato rural só serve para isso. Aí paga uma taxa do sindicato rural, o sindicato declara que ela trabalhou a vida toda no enxada. Agora, custa o governo fiscalizar? Bosco, todos os dias, todos os anos a UEPB, eu acho que forma 2 turmas de assistente social. Vamos supor, cada turma, que finaliza o curso 25 pessoas. Que a gente sabe que uma turma fecha mais ou menos com 30, né? Mais ou menos isso, 20 a 30 alunos. Vamos botar 20 alunos que fecham a turma? Quer dizer que só o UEPB, todos os anos, a UEPB bota para fora na rua 40 alunos de serviço social. Esses alunos não podiam fiscalizar? Porque eles estagiavam e fiscalizar. Saia muito mais barato para o governo. Mas o governo não tem interesse em fiscalizar isso, não. Por quê, Bosco? Porque presidente de sindicato fulano e tal aposentou tantas pessoas, são tantos votos. Enquanto isso, vão prejudicar quem trabalha. Porque todo mundo tem direito a se aposentar. Só que no Brasil tem que se dividir uma coisa: previdência social e assistência social. Quem contribui, eu, Bosco, nós que trabalhamos, só temos direito à previdência. Não podemos ser penalizados. A quem o governo dá pensão, o governo dá benefício social, que é aluno,
pessoa que tem doença, é pessoa do fundo rural. Essa aí é assistência social, o governo se vire. A gente não quer previdência não. E outra coisa, todos eles têm direito. Agora o governo tem que fiscalizar mais duramente. E o governo não pode punir a gente não. E se é para começar a cortar, vamos começar de cima, Bosco? Vamos começar lá do Supremo? Que fica um ministro se aposenta com o salário que ele tem. Vamos pelos militares também, porque eles disseram, vamos mexer na Previdência, mas não vamos mexer no militar. Militar é outra escrotagem. Perdão com a palavra, mas o que é que acontece no militar? Ele, quando se reforma, ele pula um cargo. Se o militar é cabo, quando se aposenta, ele vai pular para sargento. Quer dizer, na aposentadoria, nós brasileiros normais, o salário da gente é reduzido. E o de Bosco, ele é professor, quando ele for para a PBPrev, que é o que cuida aqui da Previdência daqui do Estado, vai diminuir o salário. Agora do policial militar, o do militar, não. É aumentado. Você se aposenta e ganha mais. Tem que... Aí eles, não, porque o militar... Não, porque o militar... Só porque o nosso amigo Bolsonaro é milico, ele não quer prejudicar os milicos, quer prejudicar a gente. Direitos iguais, somos todos brasileiros. Depois que tirar a farda, o militar, ele é brasileiro como qualquer outro. Se é para prejudicar, prejudica todo mundo, Bosco. E nessa coisa da reforma da Previdência, lamentável que a maioria do Congresso seja favorável a isso. Né? E o pior, o descaramento que teve o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, de dizer em entrevista que qualquer pessoa pode trabalhar, produzir até os 80 anos aqui no nosso país. Aí aquilo que eu disse antes, ele tá pensando aonde? Que aqui é o Japão, que a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos no máximo, a expectativa de vida do brasileiro chegou aos 75 anos. Isso nas regiões mais desenvolvidas. Se você vai para a região Nordeste e região Norte, isso cai de 5 a 8 anos no mínimo. E aí, como é que se quer fazer uma... E aí veio o indivíduo que, se ele é parlamentar há muito tempo, se pegou o período em que o parlamentar, deputado, se aposentava com 8 anos de mandato, se ele pegou essa parte, aí ele já pode se aposentar e bem. Se não pegou a reforma que foi feita antes, né? É justamente aí onde esses indivíduos que têm o descaramento de vir num programa de TV e dizer esse tipo de coisa é provocar, é rir da cara do brasileiro e da situação econômica que tem o país. Ou não, eu não acredito que seja simplesmente não conhecer a realidade. Eu não acredito que seja isso. Mas ele teve a disfarçatez, né? A cara de pau de dizer que qualquer pessoa no Brasil pode trabalhar até os 80 anos. Sem problema algum. Ora, é muita, mas muita cara de pau, seu Rodrigo Maia. É muita sem vergonhice. Né? Demais mesmo. É absurdo. Eu quero ver aqui, a gente botar até uma enquete, mas essa hora eu não vou botar mais enquete não, mas eu duvido, ele talvez consiga trabalhar até 80 anos, do ritmo que ele vai, ele consegue trabalhar até 200, claro. Mas a gente que é brasileiro, normal, e tem que levantar de 5h30 da manhã para preparar um programa, Rodrigo, é difícil, não tem condição não. Manda meu amigo Newton é mesmo, é amanhã, eu pensei que era hoje, Bosco, mas amanhã já fica o convite aqui, a Prefeitura Municipal de Campina Grande vai inaugurar a pracinha. Deixa eu pegar aqui o nome da praça. É a praça... vai ser a Rua Delmiro Gouveia. A Rua Delmiro Gouveia, todo mundo sabe onde é. Não tem o Hospital Antônio Targino. Pronto, ali no Hospital Antônio Targino tem a pracinha. Aquela pracinha do Hospital Antônio Targino, que era mesmo de barraca, tem uns trailers velhos. Amanhã o prefeito Romero Rodrigues vai entregar aquela pracinha. Foi uma parceria público-privada com a Aço Bom Preço, onde foi investido R$1 milhão ali naquela pracinha. Você vai ficar coisa para cinema, viu? E vai atender o pleito, Newton, do pessoal ali do Centenário, que não tinha nenhuma área de lazer, viu? A pracinha ficou coisa para cinema, linda, linda, linda. A gente vai ver umas fotos assim, mas amanhã quem quiser pode ir lá participar da inauguração da praça, que é bom, a gente mostra também. Mas como Newton tinha falado, a gente tinha comentado aqui no começo, Newton, meu amigo também Diego Gomes, que está nos assistindo,
Mas no começo a gente comentou sobre essa questão aí do Estado, onde o governo vem tentando passar panos quentes na situação lá dessa Cruz Vermelha. E a gente, além do governo estar tentando Já passar... teve exoneração de algum secretário? Ainda não, Busco. Pelo menos até a hora que eu vi, eu não acompanhei o Diário Oficial de hoje, né? Mas como o ruim, Busco, desse pessoal, Newton, Busco, Diego, todos que estão nos assistindo, o ruim que estão nos assistindo aí pelo Periscope, que está lá no Twitter, que é o antigo Twitcan, né? Que estão nos assistindo aí pelo Facebook, nos ouvindo na rádio ou no YouTube. No YouTube também estamos transmitindo nossa live. O que é que acontece? O governo vem tentando passar panos quentes, vem tentando tapar o sol com a peneira, mas os furos da peneira estão muito grandes, não está dando para tapar não. Tá um caso sério, tá aquela peneira, aropemba, né, que o povo fala. Aquela aropemba com um rombo bem grande assim, e não tá dando para tapar o sol com a peneira não. Tá complicada a situação. E o que eu acho interessante, Bosco vai entrar nessa discussão aqui também, é que se propuseram a ser os ícones da administração. Governo que trabalha tem que continuar? Tem. Governo que não tem corrupção. O governo que criticava todo e qualquer tipo de corrupção, todo e qualquer tipo de politicagem. Eu estou falando assim porque ele criticava politicagem, criticava corrupção, e até dos que a gente vê que mais criticam, a gente vê. E tem deputado da oposição, cuja mulher é situação, que ele ainda diz que é oposição, que é contra uma CPI. Primeira vez no mundo, um deputado de oposição que ganhou com o voto do povo. Eu acho que até o deputado de situação, ele se opôs a uma CPI nesse caso, é complicado. Imagina um deputado de oposição. Pois ele se opôs, o deputado Manuel Ludgero, ele disse que não ia assinar o pedido de CPI porque achava muito precipitado que já tinha órgãos fiscalizando. Será que é porque tem órgãos fiscalizando ou porque tem vantagens no final do arco-íris, Bosco? O que é que você acha? E como é que a gente vê essa situação aí dos paladinos da justiça, dos homens incorruptíveis, como era o governador Ricardo Coutinho, e a gente pega tanta corrupção, que foi um dos piores governadores para os servidores, viu? Vale de passagem, um dos piores governadores para os servidores que estão aí no estado, porque muitos não comentam, porque às vezes precisam, às vezes estão com medo de se expor, mas eu não tenho nada no estado, então posso aqui estar dizendo. Olha só, eu acho complicado, principalmente da forma, ontem escutando o Jornal da Tarde, feito por meu amigo Nilvan Ferreira, porque nós militamos há muito tempo atrás no movimento estudantil, né, e ele colocava, eu não escutei o áudio todo, há mais de uma hora de áudio, no qual ele colocou, e aí eu estou dizendo aqui as palavras de Nilvan Ferreira ontem, né? Eu escutei no rádio, né? E dizendo que o procurador Gilberto Carneiro dizia Nilvan, né? Cometeu no mínimo uns 3 crimes, né? E ensinando como não ser pego, tal, tudo como não ser. E aí é extremamente grave quando alguém da justiça, que está para guardar a justiça, proteger, fiscalizar as leis, se coloca dessa maneira. As palavras do Nilvan, inclusive palavras muito fortes, inclusive, né, pedindo que os envolvidos entregassem, né, o digno seria, segundo o Nilvan, né, teria que entregassem seus cargos, né, para que a investigação, e para dizer, olha, só volto, e assim dizia Nilvan, só volto, tá aqui o meu cargo, só volto quando tiver tudo elucidado e meu nome estiver limpo. Eu acho que é o digno de se fazer. Mas, na esfera política, nem sempre as coisas acontecem dessa forma, né? A gente pensa uma coisa de um jeito, da forma mais pura de ver, mas na esfera política ocorre de outro. E tem que ter essa consciência, né? A esfera política, e principalmente hoje, a esfera jurídica, essa sim. Cada vez mais, nós, brasileiros, estamos perdendo a credibilidade no que chama-se de justiça, né? Do que chama de poder judiciário, onde de vez em quando a gente encontra membros que estão lá para proteger, salvaguardar
o direito, a justiça, né, abraçados com o que tem de justo, com o que tem de ilícito. Isso é extremamente nocivo para a política e para gerações futuras de credibilidade que se quer trazer, que se quer fazer de um país sério, né? Cada momento em que a justiça cai a máscara da parcialidade da justiça e de determinados setores, seja ele o governo federal, seja o governo estadual, municipal, seja o que for, é extremamente ruim para a democracia, é extremamente ruim para gerações futuras, que vão ter que reparar erros, e esses erros às vezes demoram décadas para que isso aconteça. Por isso que se faz necessário ter isso. Eu acho extremamente grave. E dizem que vem mais coisa por aí agora na área da educação, né? É o que dizem. São esse tipo de coisa, de afirmação, que a gente precisa ter o cuidado, o tato, para saber lidar e absorver esse processo político todo e os entremeios que estão rolando por aí. A gente espera que uma resposta plausível, convincente do novo governo, no que diz respeito a essas pessoas envolvidas nisso. Eu acho que a resposta tem que ser, na minha avaliação, e aí eu concordo com o radialista Nilvan Ferreira, quando diz a exoneração ou a retirada até mesmo do próprio envolvido seria o mais justo. Se isso vai acontecer, é outra coisa. Mas seria o justo para que as investigações e o processo ocorressem de forma mais lícita, e até mesmo para o próprio acusado se defender. Eu acho que seria mais justo, mais interessante e mais ético diante da situação. Bosco, isso é que vem acontecendo no nosso país, infelizmente a gente vê esse tipo de coisa. A gente vê governos tentando tapar só com peneira, secretários, porque eu acredito que se você foi citado, pelo menos, saia. Ou se o governador, não sei se ele está com o que é que acontece, mas João Azevedo, ele não tem vínculo, teoricamente, ele não é político, o primeiro cargo político dele, ele podia tentar tirar esse pessoal que está citado nesse negócio. Se ele não tirar é porque, na minha opinião, tem alguma coisa errada, alguma coisa suspeita. Eu, sendo ele, eu retiraria. A gente sabemos que no Brasil ninguém todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Porém, você está num órgão público, você é um governador, você é um secretário público, você tem que provar. Você, acima de mim, de qualquer outro, o funcionário público ele tem uma responsabilidade maior ainda, porque o funcionário público ele é funcionário, o nome já está dizendo, ele é funcionário de todos nós. Eu acho que ele deve satisfação a todos nós, e eu acredito que todos os citados deveriam ser exonerados nesse caso, Bosco. Mas continuando aqui o programa, a gente já colocou a questão, eu coloquei, foi na hora que tu chegou, a questão dos alunos com volta às aulas. Mas olha, Bosco, o que é que aconteceu aqui? O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino, ele disse que vai implantar a Assembleia itinerante novamente após a volta ao trabalho. Suspensa por 15 dias as sessões da Assembleia Legislativa. Que coisa boa. Desse jeito o cara trabalha até 200 anos, viu, Bosco? O cara começou a trabalha 3 dias por semana e ainda tem 15 dias de suspensão porque parou em dezembro, voltou em fevereiro e ainda não terminaram a reforma. Eu quero ser deputado. Olha, suspensa por 15 dias as sessões da Assembleia da Paraíba só devem voltar a funcionar na próxima terça-feira, dia 19 de fevereiro. Enquanto a obra não terminar, a política não para. Foi o que mostrou o presidente Adriano Galdino em entrevista à Rádio Caturité. Com novidades para a gestão, o deputado anunciou a implantação do projeto Assembleia Itinerante, a ação que vai levar sessões da casa Paraíba afora. Assim, segundo ele, as pessoas vão conhecer melhor como funciona o trabalho legislativo. Com a medida, o deputado afirma que o desejo de estimular a população a participar mais ativamente da política paraibana. Vamos abrir a Assembleia para o povo, para que o povo possa, junto com os deputados, discutir a Paraíba, seus problemas e soluções, sublinhou Adriano. Em comentário sobre o governo João Azevedo, o presidente reafirmou: sou amigo, sou correto,
sou leal, mas quem me conhece sabe que não sou subserviente a ninguém. O deputado reassegurou ainda a governabilidade do mandato de Azevedo. Também seremos harmônicos com os demais poderes e instituições legais, como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, entre outros. Disse, se depender dele, assegura que será reativada a Comissão Interpoderes na Assembleia para discutir a Paraíba. Sobre a ameaça da oposição que vai pedir a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar o caso da Cruz Vermelha, Galdino diz que aguarda. Se houver requerimento, ele garante que vai analisar conforme o regimento da Casa. Na entrevista, o deputado falou também sobre Pocinhos, onde fez sua carreira política. Na cidade, o prefeito foi cassado em primeira instância, mas recorreu contra a decisão. Foi uma eleição fraudada. Houve compra de votos, houve manipulação. Estamos confiantes que teremos novas eleições, afirmou Galdino. Olha aí, esse é o deputado Adriano Galdino, que foi prefeito aqui de Pocinhos, se candidatou a prefeito aqui em Campina Grande, na eleição, essa não, a outra eleição, né? Se candidatou, uma votação não foi muito expressiva, foi complicada a eleição de Galdino, porque também faltou o pique dele no final. No final ele deu uma abandonada, mas como eu disse e repito, o melhor presidente que a imprensa campinense teve até agora em questão de assembleia foi Adriano Galdino. E como ele disse aqui, Busco, eu sou parceiro, sou amigo, mas não sou subserviente. Diz que vai analisar o caso da CPI. Você acredita nessa análise aí? E o que é que você acha dessa descentralização das assembleias? Como ele já fez isso alguma vez, as assembleias itinerantes. Olha, a primeira questão sobre receber, eu acho que faz parte da questão republicana. Receber uma denúncia, um requerimento pedindo abertura, é normal de qualquer presidente receber. Seguir adiante a aprovação disso, aí cabe aos deputados. Aí, como o governo tem maioria, e aí se isso vai ser aprovado ou não, aí é outra história. Receber, se recebe, mas aprovar a CPI para ser feita, aí já é outra história, né? Quanto à Assembleia Itinerante, eu acho importante, né? Primeiro porque nós, né, e eu digo a maioria dos eleitores, né, tem o hábito de ter lá o deputado, elege o deputado, e o deputado vai lá para João Pessoa, fica lá fazendo requerimento e tal, tudo, mas não se conhece uma atuação efetiva do candidato, do eleito aqui. Então, a Assembleia Itinerante, seja aqui para Campinas, seja para Guarabira, seja em Patos, seja onde for, ela aproxima o legislativo estadual do povo, né? E é claro, só que o povo ainda tem o hábito, quando vê um deputado, e aí no interior isso é com muito mais intensidade, o famoso pedir, né? E aí, mas a Assembleia Itinerante que seja para atender às demandas de determinada região, do Cariri, do Sertão, né, do Curimataú, fazer e ver, e aí é justamente os deputados eleitos dessas regiões, dessas áreas, e os não eleitos dessas áreas, conhecendo a demanda de cada local, para que se possa fazer isso aí. Não só em requerimento, né, mas é justamente isso, é uma forma de aproximar o legislativo, que fica extremamente distante do povo, e para que o povo acompanhe e saiba o que é que o deputado faz durante pelo menos um dia, assim seja, ou durante, sei lá, 1, 2 dias dessa Assembleia Itinerante, para que possa se trabalhar. Mas já que o trabalhador faz isso todos os dias, vê pelo menos o deputado que a gente, ou que a pessoa tenha votado, trabalhando um dia na sua atuação, para conhecer isso, eu acho importante, né? O funcionamento disso, como vai ser, né? E quando vai começar, né? É aguardar para ver. Mas eu acho a ideia extremamente interessante, porque o povo não está acostumado com isso, né? Eu acho que vai ser extremamente positivo, não só para o governo, para a Assembleia, né? E para os deputados mais ainda, que vão poder estar próximos de eleitores das suas áreas eleitorais, seja
aqui na Borborema, seja lá no Curimataú, seja no Sertão, seja no Cariri, Agreste, todas as regiões e mesorregiões que tem a Paraíba. É um momento do eleitor, né, ver o seu deputado que lhe representa trabalhando pela sua região, né, pelo Estado, produzindo leis, fiscalizando o Executivo e etc. Eu espero que isso aconteça, eu acho importante, eu considero muito válido, já que o hábito de nós eleitores é votarmos e ali acaba o compromisso com o deputado, quando na verdade ele só faz começar após o processo eleitoral, que é o de fiscalizar o deputado que você votou e se elegeu, para ver se ele está cumprindo com o que prometeu. Olha, Bosco, para depois dizer que a gente não falou, que a gente não mostrou, eu vi uma matéria interessante do Ariel Aquino, no QAP 24 horas. Eu achei interessante aqui que a gente aqui tá para noticiar, não importa quem seja a fonte, mas eu vou colocar as imagens aqui enquanto eu falo e vocês vão entender o que é que eu estou dizendo aqui. Olha, isso aqui eu vi ontem, achei interessante. Como hoje deu tempo aqui, o programa deu pra gente estar fazendo, eu vou colocar essas imagens para vocês verem e, Bosco, olha aí a imagem que tá na live, o povo tá vendo aí. Eu não botei pra Bosco ver aqui não, pera aí que eu vou colocar pra eles verem. Essas imagens que vocês estão vendo aí na live, olha aí, isso aqui, Bosco, isso aqui pra você que não sabe, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma barragem. Eu vou ler aqui, ó. Infiltrações, crateras, rachaduras, formigueiros comprometem paredão de açude e Cachoeira Lisa lá na cidade de Tavares. Cidade, inclusive, do meu amigo vereador Cícero Rodrigues Buchada. Lá em Tavares, isso aí é o paredão. Essas imagens que vocês estão vendo aí é o paredão do açude. Para vocês terem uma ideia, que estão nos assistindo aí, depois, quando acontece o pior, ninguém sabe de quem foi a culpa. Foi da formiga, foi da cratera, foi do vento. Olha, a tragédia causada, pelo rompimento da barragem da Vala em Brumadinho, no mês passado, acendeu a discussão sobre o reservatório em todo o país. A Paraíba viveu um caso dramático quando a barragem de Camará se rompeu em Alagoa Nova, inundando toda a cidade e deixando um saldo de 9 pessoas mortas. Em Tavares, no sertão do estado, a situação que se encontra o paredão de açude Cachoeira Lisa tem preocupado a população desde a construção do reservatório que abastece a cidade, povoado de Belém, Jurema. A estrutura nunca recebeu manutenção por parte do governo da Paraíba e hoje apresenta problemas com enormes crateras ocasionadas por erosão em várias rachaduras com infiltrações além de formigueiro em todo paredão. A gente vendo tanta tragédia acontecendo fica com medo. Devido à situação do paredão, disse Ariel Aquino, um tavarense que mora abaixo do manancial ao povoado de Belém e Jurema, onde residem centenas de famílias. No ano de 2017, em visita ao açude, o diretor regional da Agência Executiva de Gestão das Águas, Mozart Marques, chegou a anunciar obras de melhoria na estrutura, o que a população espera até hoje. Em 2018, o vereador Luiz Gomes, Luiz da Telpa, através de ofício, solicitou ao governo do estado e a ESA tomasse providências. O parlamentar, através de recente postagem em seu Facebook, afirmou que continua preocupado com a situação e disse que irá cobrar novamente os serviços de reparo. Já no mês passado, o prefeito interino Luiz Pereira, Luiz Poeta, tanto nome legal, né? Luiz Jatelpo, Luiz Poeta, autorizou a limpeza do sangradouro e o rosto da vegetação que tinha crescendo de forma desordenada, impedindo até a circulação de pedestre no paredão. A ação já foi concluída. O açude Cachoeira Lisa tem capacidade máxima de armazenamento de 9 milhões de metros cúbicos. Atualmente está com 5.413,67 metros cúbicos de água, que representa 60,15% do volume total. Tá bem cheio, viu, para nível da Paraíba. Os dados foram colhidos neste domingo pelo blog do Ariel Aquino, junto ao site da ESA. Olha aí. Vocês estão vendo aí as imagens, quem está aí acompanhando na live... Tá vendo as imagens. Quem está na rádio, quem está acompanhando na live pelo Face, YouTube, Periscope e no Twitter também,
Vocês estão vendo aí, isso aí é o paredão do açude. Olha a situação. Tem o açude, ele está com 60% da capacidade. E a gente vem vendo, depois que aconteceu uma tragédia aí, a culpa vai ser de quem? A culpa vai ser de quem? Fica a pergunta. Quem será o culpado? Não aparece o culpado para uma tragédia anunciada como essa, olha. São uma comunidade, é Jurema, a comunidade Jurema e Belém estão abaixo da parede do nível do açude aí. Quer dizer, um dia se acontecer uma tragédia, quem vai ser o culpado? Quem vai ser o culpado, a gente não sabe. Só sabe quem vai ser o prejudicado. O povo, como sempre. O povo vai se prejudicar, mas o culpado não vai aparecer não, viu? Podem ficar tranquilos. E essa pessoa não aparece. Mas, Bosco, continuando aqui nosso programa, para finalizar já, 10 minutinhos para finalizar, fechado 9h30. Olha, mulher foi detida ao tentar entrar com drogas no presídio aqui em Campina Grande. Uma mulher de 30 anos, vou pegar aqui que o mouse está ruim, tem que providenciar outro. Uma mulher de 30 anos foi detida em flagrante ontem pela manhã tentando entrar no presídio do Serrotão em Campina Grande. Ela estava com 104 gramas de cocaína dentro de rolos de papel higiênico. De acordo com a direção da unidade prisional, a mulher foi detida pelos agentes penitenciários durante revista para visitar familiar. Segundo a polícia, a droga que estava nos rolos de papel higiênico seria entregue ao companheiro dela, que está preso. Olha, Bosco, muitas vezes, não é entrando aqui em defesa não, porque a gente não pode, mas também a gente não pode julgar. Muitas vezes, essas mulheres, elas são tão presas quanto os esposos. São tão presas quanto os esposos, às vezes até mais. Porque ele tá lá preso lá dentro, ela tá aqui fora, Bosco. Eles têm os amigos, né, como eles falam, os amigos dele, que eu vou falar amigos, monitorando as esposas. Muitas vezes elas vivem numa prisão sem grades, porque elas têm que se sujeitar a esse tipo de coisa. Agora, cabe ao governo fazer o quê? Tirar o acesso desses cidadãos a ter acesso aqui fora. Porque eles têm celulares lá dentro, uma facilidade tremenda. Se a mulher sair da linha aqui fora, Bosco, acaba dando uma pisa mesmo, arriscado até matar. Porque ele tá preso, mas ela tá presa também. Muitas mulheres, elas vivem reféns. Elas vivem reféns dos são chamados relacionamentos abusivos. É claro, a mulher, por uma condição, às vezes, filho e etc., né, se submete a essas situações. E às vezes tem nem filho, é porque lá dentro eles mandam os amigos aqui fora resolver. Muitas vezes nem filho tem, viu? Nem filho tá envolvido na relação, não. É questão mesmo de coronelismo. Eu acho que quando chama de é relação afetiva. Às vezes eles não estão mais nem com ela, não tem mais nem interesse. É só a efetividade. E a relação de domínio, né? Que manda, de dominação sobre o outro, né? E tem muito isso dentro dos presídios, né? Mostrar que é dono da pessoa, que manda na pessoa. A relação de poder é extremamente complicada nas relações entre homem e mulher, e principalmente quem vive no mundo marginal e se envolve com isso. É muito complicado. Infelizmente, isso é algo comum. As mulheres se submetem a essas situações, a gente lamenta. E claro, tem grupos aqui em Campina que apoiam essas mulheres, mas nem sempre isso é possível. E aí os amigos, não, os comparsas que fazem isso, né, também seguem na mesma linha. Infelizmente, é uma relação extremamente complicada que muitas mulheres se submetem a esses homens que utilizam desses artifícios para comandar a sua vida dentro do presídio e fora delas. Termina sendo um encarceramento muito pior do que o estar com a pessoa. É complicado. Mas, Bosco, olha, para finalizar essa questão aqui policial, hoje a gente deixou pro final. Geralmente a gente termina de forma light, mas hoje o programa não tinha como terminar light, não. Homem é acusado de matar colega por causa de uma coleira de cachorros e entrega à polícia. Olha só, crimes sem justificativa, crimes sem motivos aparentes. Eles brigaram. A justificativa dele, eu vi a entrevista dele hoje pela manhã. Ele disse que ele lutava karatê, eu pensei que ele ia me matar, eu matei primeiro. Umas afirmações, eu também não sei. A polícia tem que investigar bem, eu também não sei
até quando isso é verdade ou até quando isso não é, mas não justifica um assassinato. Olha só, é a banalidade da violência, né? A violência tornou-se banal. Se matar alguém por conta de uma coleira de cachorro, a vida passou a não ter valor mais algum. E isso, diga-se de passagem, foi com arma branca, mas imagine quando você tiver em posse de arma de fogo. Peraí, eu vou aqui no cofre pegar uma arma, eu vou aqui no cofre pegar um negócio para você. Ou então, dá licença que eu vou. Peraí, vou resolver isso aí. E o outro vai também. E aí vai ser o bang bang, eu falo, vamos ver quem é mais rápido no gatilho. Isso aí também, tipo. pra você ver que quando isso aí também, já pra quem gosta das armas, isso aí pra você ver que quando a pessoa quer matar, não precisa de um revólver. Pode ser uma faca, pode ser qualquer coisa. Uma chave de fenda. Quando a pessoa quer, né? Quando a pessoa quer, até aquelas arminhas caseiras que o cara mostrou aí, a polícia mostrou, tem umas armas caseiras. Mas mesmo que legalize as armas, tá tão difícil você comprar uma que é melhor você baixar o fogo e saber que você não vai andar armado nunca não, viu? Mesmo que as armas fiquem liberadas aí, é tão caro para você andar com arma legalizada, que eu acho que devia facilitar o porte, baratear, facilitar a compra, porque ia ser mais fácil de fiscalizar quem estava armado. Como não vai ser fácil de fiscalizar, vai continuar do mesmo jeito, da forma clandestina que tá aí. Olha, mas um homem suspeito de ter assassinado o jovem Jefferson Nascimento Almeida, de 27... Agora eu acho que tem que mudar essa história de suspeito, porque ele se entregou, não é mais suspeito não. Não, é acusado. Ele confessou mesmo. O homem suspeito de ter assassinado o jovem Jefferson Nascimento, de 27 anos, morto após discutir com um colega por causa de uma coleira artesanal para o cachorro, se entregou à polícia no final da tarde desta segunda-feira. A informação foi confirmada pela delegada de homicídio Nercília Dantas, que investiga o crime registrado no último sábado no bairro do José Pinheiro, em Campina Grande. De acordo com as investigações da polícia, suspeito e vítima compartilhavam do mesmo hobby, criar cachorros que tinham encomendado 2 coleiras artesanais para os animais. No entanto, com o dinheiro que repassaram para o homem, só foi possível confeccionar uma coleira, razão pela qual houve desentendimento entre o suspeito e a vítima, resultando na morte de Jefferson, que foi assassinado a facadas. Olha só. Por que não deram mais dinheiro? Não era mais fácil? Porque se vocês sabiam que, se vocês trabalham, vamos supor, se eu trabalho com uma coisa, eu sei quanto mais ou menos custa. Se eu dei metade do dinheiro, só ia dar pra fazer uma, né? Aí foram brigar por causa dessa situação. O ruim não é a briga, não. Que brigar, como eu disse, quer brigar, brigue. Quer brigar de boca, briga o dia todinho, discuta, fica cara feia, porque é da natureza humana. Porém, a chegar a ponto de um matar o outro, busca, como você disse, é a banalidade que tá... Quanto é que vale hoje a vida humana? Uma coleira é R$10, R$5. Eu acredito que essa coleira não custou R$50. Eu acredito que não. Então quer dizer, quanto é que tá valendo a vida humana agora? Eu acho que tá valendo muito pouco a vida humana e é lamentável que coisas como essas continuem e vão continuar acontecendo, viu, Bosco? Até o nível da população melhorar bastante, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo todos os dias em nosso país, infelizmente. Aquilo que eu falei, né? A gente está vivendo numa situação, nós brasileiros e a sociedade em geral, onde o valor da vida tem cada vez mais se reduzido ao nada, né? E é muito triste nós termos essa compreensão, somente nós tidos como seres humanos racionais, pensantes e principalmente vivermos num mundo que prega uma cristandade, uma irmandade, e as nossas atitudes são o inverso do que se prega, que a sociedade prega, do que os valores que boa parte das pessoas que matam por motivo banal pregam. Essa sociedade extremamente... E aí vivemos num mundo de máscara, de hipocrisia, principalmente no aspecto no chamado cristandade, né? Essa é a minha maior crítica. O indivíduo que se diz extremamente cristão, teme a Deus, né? Mas faz o inverso do que seu
guia espiritual de sua crença diz. Vá, se você for todo dia abrir a Bíblia e vai lá no 5º mandamento, abre lá o 5º mandamento todo dia para evitar certas coisas. E diz, e lê lá, não matarás. Não matarás. Não matarás. Todo dia, você que tem sua crença, que segue o cristianismo, toma como tarefa para ti, abrir todo dia a Bíblia e vai lá na parte de Gênesis, então os mandamentos, e olha, não matarás. Eu gostaria de estar agradecendo aqui a todos. Meu amigo, que o computador deu uma travadinha aqui, mas ele vai voltar. Meu amigo Rafael Aziz trabalhou comigo lá na IC. Meu amigo Alex Alcântara também. Meu amigo Kennedy Salles também. Muito obrigado aí pela audiência. Meu amigo Josnaldo Neves. Todos aí, muito obrigado pela audiência. Estamos finalizando hoje, Bosco. Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a você. E que todos fiquem com Deus. Amanhã a gente estará aqui nessa mesma hora, como a gente está começando assim, mais ou menos 8 horas, estamos baixando o horário. De 8 a 9h30, de 8 às 9 a gente vai fechando assim o horário. Mas amanhã a gente estará por aqui. Eu agradeço a Bosco, agradeço a todos e até amanhã, se assim Deus permitir. Um abraço a todos e até amanhã. Fiquem em paz.